Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz ao seu coração. Pílula noturna, bate-bola do bem, não é que nos ajuda muito a ampliar nossos conhecimentos e nos auxilia, né, a fazermos escolhas melhores aí para nossa felicidade. Eu sou o Ricardo Melo, para quem não me conhece, está chegando agora. E você pode participar da Pílula Noturna, mandando a sua pergunta aqui para a gente pelo nosso site, institutonamaste.com.br, tá bom? Gente, hoje nós temos uma pergunta referente à obsessão, que eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quem ainda não vai a uma casa espírita, ou mesmo pessoas que estão começando agora seus estudos na área espiritual, sempre tem essas dúvidas, né? Até que ponto que existe esse negócio de obsessor, de espírito que nos faz mal? O que é um obsessor? O obsessor ele está comigo na hora dos vícios, no sexo, na bebida, na hora que eu brigo. O que é isso? Então vamos lá falar um pouquinho a esse respeito? Que é uma série de perguntas, né? Então estou respondendo elas de uma vez só. Gente, a obsessão, pela primeira vez, foi catalogada, estruturada e explicada devidamente por Allan Kardec, né, o fundador da doutrina espírita, em um livro dos médiuns, né, um grande tratado de estudos da paranormalidade, onde ele apresenta com detalhamento a mediunidade, nos mostrando que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. O que é o médium? É aquele que sente a presença dos espíritos e é um instrumento, né, dessa presença aqui na Terra. Então acredite, você é médium também. A pessoa fala, eu não sou, né? Eu não vejo, eu não ouço. Pois é, mas você tem intuições que você acha que são da sua cabeça e às vezes vem do seu anjo protetor. Você está sendo médium? Eu acho que não. Você já deve ter tido déjà vu, não teve? Aqueles sonhos que você tem, de repente você está no dia a dia, você fala, gente, eu já sonhei com isso, eu já vi isso antes. Você está sendo médium. E os médios inspiradores? Escrevem cartas, compõem músicas, de repente você vai dar uma aula, dar um conselho para alguém e a pessoa fala, nossa, você não sabe como você me ajudou. E aí você, de repente, nem você sabe também como ajudou, né? Você foi um médium. Todos nós somos médios. Alguns são mais ostensivos, outros menos. Quer dizer, alguns têm essa mediunidade de maneira muito intensa e outros menos. O que é a obsessão? A obsessão ela acontece quando nós temos um espírito, e pode ser o nosso próprio espírito de um outro ser, que por algum motivo se aproxima de nós e essa aproximação começa a nos fazer mal. Não necessariamente todos os obsessores querem nos prejudicar. Não, pelo contrário. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes um parente desencarna e na hora que ele desencarna, quando ele chega no mundo espiritual, nem sempre sabe que desencarnou, que morreu, né, vou usar esse termo, e aí ele fica dentro de casa. Exatamente assim. E aí algumas pessoas começam a sentir, nossa, tô sentindo meu pai, nossa, eu sinto a mamãe, nossa, eu sinto meu marido, ele não sai, eu sonho com ele. E de repente ele está dentro de casa. E essa energia começa a perturbar a família. Não é que ele quer prejudicar a família, não, mas é a energia de um espírito que às vezes está perdido. Isso é comum com pessoas mais materialistas, né? Que rejeitam a ajuda divina. Então, às vezes o espírito está perdido, a família não é espiritualizada, não reza, não ora, né? De repente é materialista também, mas está lá sentindo. Então, às vezes a obsessão acontece indiretamente. Você está andando na rua, no supermercado, se você é mais sensível, pode ser que haja com certeza alguns espíritos ali zanzando, né, passeando por ali, entre aspas, e de repente eles observam que você é mais sensível, eles começam a te acompanhar. E aí você pode ter um espírito que está com dor de cabeça, que está triste, que está angustiado, que está com raiva, e você começa a captar, dependendo da sua sensibilidade, essas alterações de humor. Quantas vezes algumas pessoas alteram o humor 2, 3 vezes por dia, é ou não é? Sem motivo nenhum. Ah, vou no médico. Você vai no médico, faz todos os exames, não aparece nada. Sim, porque a questão é espiritual, não é biológica, então não vai aparecer em exame nenhum. Então, resumo da história. As obsessões, elas existem? Existem, sim. Só que nós podemos minimizar esse processo ao cuidar da nossa luz, gente. É o que não só Kardec nos traz através da revelação dos espíritos, mas o que depois de mais de 150 anos de história, de estudos profundos nessa área, nós temos. Não é? As obras de Chico Xavier, esse trabalho lindo da espiritualidade superior, nos mostrando que quem acende a sua luz não precisa temer a escuridão. Então, se você é uma pessoa boa, generosa, se você é uma pessoa que busca se equilibrar, se você é uma pessoa que trabalha para se libertar dos seus ciúmes, dos seus medos, se você é uma pessoa que está trabalhando internamente, se esforçando, não precisa ser perfeita, mas se esforçando para ajudar outras pessoas, para ser feliz,
né? Eu falei na pílula de hoje de manhã, você tem que ter estratégia de felicidade, porque tem gente que tem estratégia de infelicidade. Então, se você faz a sua parte, sua vibração se eleva. Então, os espíritos que vão se aproximar de você vão ter uma vibração elevada. Então, mesmo que haja esses companheiros, seja lá por qual motivo for, seja por vingança, porque existe sim a obsessão por vingança, ou seja por acaso, como eu acabei de citar algumas situações fortuitas, eles não vão conseguir te prejudicar. Por quê? Porque a sua vibração está tão elevada, você está tão bem que é o oposto. A sua luz é que os beneficia, entende? Lembram-se que na Bíblia nós temos a passagem da tentação do deserto que Jesus sofre, né? 40 dias e 40 noites? Bem, aquilo poderia ser uma tentativa de obsessão, não é? Um espírito simbolizado ali negativamente tentando perturbar o Cristo do seu equilíbrio. Mas a luz do Cristo, claro, né? Jesus era Jesus. Né? Era tão profunda que ele não aceita aquela tentação. Pelo contrário, a luz dele é tão grande que aquela entidade se afasta. Percebe? Então, gente, não se preocupe com o desequilíbrio, fortaleça o equilíbrio. Não se preocupe com a escuridão, fortaleça a sua luz. Por isso eu insisto, evangelho no lar, cuide de você, da sua família, das suas emoções, entende? Isso vai te fazer bem, te trazer paz, tá bom? Aliás, uma forma de você fazer isso é baixando o material que eu estou divulgando. Já tem 3 dias aqui, hein? A gente já vai tirar do ar. Que é o quê? Uma sequência de meditações que eu gravei para vocês. Inclusive tem uma meditação guiada para você fazer em casa. Gente, é tudo gratuito, é livre. Não tem por que você não baixar ou não espalhar para seus amigos. Tem inclusive a meditação de alinhamento de chakras, que é maravilhosa. Vai te ajudar a trabalhar suas emoções. E é um pedacinho, né, do que a gente apresenta, para vocês terem ideia como é sério que esse material que a gente está oferecendo. Ele é um pedacinho do retiro espiritual que a gente oferece. Então, como infelizmente a gente sabe, eu disse isso hoje de manhã, que nem todo mundo pode participar do retiro, pelo menos vocês que não puderem, ao menos tem essa meditação para começar. Tá? Aqueles que vão vir para o retiro, claro, vão se aprofundar em um monte de ferramentas novas, mas esses são os primeiros passos. Então vai lá, baixa essas meditações, começa a praticar, me conta, manda feedback para a gente nos e-mails, como que você vai se sentir, tá bem? Para que, enfim, você possa cada vez mais, né, libertar a sua luz, sua amorosidade e se sentir livre e feliz, porque é isso que você merece e com certeza é isso que a humanidade precisa. Tá bem? Então fiquem com Deus, luz e paz uma vez mais, e você já sabe. Até breve, gente, até muito, muito breve.